vamos nessa. Pessoal, seguinte, presunção à fraude. Com novidades. Houve uma alteração no nosso Código Tributário Nacional, que foi a última grande alteração através da Lei Complementar 118 de 2005, que trouxe uma maior garantia ao pagamento do crédito tributário. O termo inicial para presunção à fraude agora é a inscrição em dívida ativa e não a citação no ajuizamento da execução fiscal. Então veja, primeiro ponto, hoje o termo inicial da fraude à execução fiscal é, no caso, a inscrição em dívida ativa e não mais a citação ao devedor. Isto é, se antecipou e garantiu ainda mais o pagamento dos créditos tributários. Então veja, aquele devedor que não tem bens para pagar as suas dívidas ou que quer se utilizar da má-fé, está mal intencionado, ele começa a se desfazer dos bens quando verifica que está cheio de dívidas tributárias. Então, com o intuito de garantir o pagamento contra esses mal-devedores, o Código Tributário Nacional, após a Lei Complementar 118 de 2005, ele estabeleceu que o termo inicial de presunção de fraude é a inscrição em dívida ativa. Isto é, após a inscrição em dívida ativa do débito tributário, se presume fraudulenta qualquer tipo de alienação de bens ou de mercadorias que o devedor possua. Claro, se o devedor demonstra que tem bens para pagar suas dívidas, aquela venda não se presume fraudulenta. Por exemplo, a venda de imóveis para familiares. Ele começa a se desfazer, começa a colocar os bens dele em nome dos filhos, em nome dos pais, em nome dos seus contadores, não é? Então veja que isso, o contador aí, a maioria das vezes, acontece muitos casos práticos. Eu que já estou nessa advocacia há mais de 10 anos, sou advogado desde 2004, veja que eu verifico que os contadores muitas vezes são colocados aí para, infelizmente alguns aceitam, para colocar os bens em nome deles. Mas veja que se presume qualquer repasse desses bens do devedor para outra pessoa, se presume fraudulenta. É claro que se ele demonstrar que tem bens suficientes para pagar a dívida, aí não há qualquer problema, não tem problema algum. Agora, se ele repassa esses valores e esses valores para outrem e não demonstra que tem bens suficientes para pagar a sua dívida, o que vai acarretar é a presunção de fraude. Então já aconteceu em casos práticos de se passar os bens para o contador, antes da inscrição em dívida ativa, isto é, hoje tem que ser antes da inscrição em dívida ativa, e o contador morreu. E aí o devedor foi atrás dos seus bens. Quem disse que os familiares devolveram os bens? Devolveram não. E aí como é que ficou o devedor? Ficou também vendo navios bem feito, não é? Então veja que o termo inicial para fraude à execução fiscal hoje é a inscrição em dívida ativa, isto é, presume-se fraudulenta qualquer alienação, qualquer venda ou qualquer oneração de bens ou rendas, isto é, oneração no sentido de dar os bens em garantias. Quando a pessoa tem um bem e dá esse bem em garantia, por exemplo, um penhor, um anticrese, uma hipoteca, quando ele dá esse bem em garantia, ele está onerando aquele bem. E essa oneração se presume fraudulenta a partir da inscrição em dívida ativa do débito tributário. Então veja, alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa
como eu falei para vocês, houve uma alteração. Antes era a citação na execução fiscal. Hoje é a inscrição em dívida ativa. Então, a prova costuma ali colocar questões assim. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens a partir da citação inicial no ajuizamento da execução fiscal. Falso. Presume-se fraudulenta alienação ou oneração de bens a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Falso também. O termo inicial é a inscrição em dívida ativa. Então, veja, a norma visa proteger o fisco do devedor mau caráter, como eu falei para vocês, que tenta fraudulentamente dissolver seu patrimônio para fugir do pagamento do crédito tributário. Desse modo, e é claro, exceto se ele demonstrar que está reservado bens suficientes para o pagamento da dívida, presume-se fraudulenta qualquer alienação, qualquer venda ou qualquer oneração desses bens. Então, presume-se como fraude qualquer ato do devedor de venda ou imposição de ônus ou obrigação aos seus bens e rendas se o crédito tributário estiver escrito em dívida ativa. Então, é muito comum em provas de concurso público perguntar assim, qual o termo inicial da presunção à fraude? Ou quando se dá o início da fraude à execução fiscal? O início, ele se dá a partir da inscrição em dívida ativa após a alteração do nosso Código Tributário Nacional através da Lei Complementar 118 de 2005. Agora veja que a fraude fiscal, a fraude à execução fiscal é diferente da fraude no direito civil. Aqui na fraude fiscal não é necessário que o fisco prove a má-fé do devedor. Ele que tem que demonstrar, o devedor tributário que tem que demonstrar que tem bens suficientes para pagar a sua dívida. Na fraude civil, o que acontece? Na fraude civil, o particular tem que demonstrar que o outro está mal intencionado, tem que demonstrar que houve penhora de bens. Aqui não. Aqui não é necessário. Aqui no direito tributário, basta a inscrição em dívida ativa. A inscrição em dívida ativa já forma um título executivo extrajudicial. Então perceba que aqui não é necessário provar a intenção, a má-fé do devedor. Não é necessário provar que ele penhorou os seus bens, que houve penhora de bens. Não é necessário provar que houve penhora de bens por outra pessoa. Então aqui no direito tributário é importante você saber que não se aplica a súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. Então veja que é comum em provas de concurso público se afirmar que a súmula 375 do STJ é aplicável no direito tributário. É errado, é equivocado esse pensamento. Não se aplica. A súmula 375 é para proteger interesses privados. Aqui não, aqui estamos falando de interesses públicos. Os tributos são cobrados para a satisfação das necessidades coletivas, das necessidades públicas de todos. Então veja que aqui não é necessário, de forma alguma, que o Estado prove a má-fé, que o Estado prove que houve penhora de bens. Não é necessário. Aqui basta a inscrição em dívida ativa. Então veja, por exemplo, um contribuinte que não possui bens ou rendas disponíveis para pagar sua dívida tributária escrita em dívida ativa e começa a simular a venda de imóveis para familiares de sua esposa ou começa, por exemplo, a repassar os bens aos seus contadores. Esta venda se presume fraudulenta e não tem validade jurídica perante o fisco. Então veja, a respeito da aplicação do artigo 185 do STN, o STJ entende, como eu acabei de falar para vocês, que a aplicação dele independe de haver qualquer registro de penhora, ou seja, não é necessário que o fisco demonstre que houve oneração de bens e também não é necessário que o fisco prove a má-fé
por parte do sujeito passivo. Então, independentemente de haver registro de penhora e de ser provada a má-fé do adquirente, não é necessário. Então, veja, como eu também já afirmei, que o STJ afirma que não se aplica a súmula 375 às execuções fiscais. A súmula referida dispõe que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé. Aqui não depende de registro do bem penhorado e também não depende de prova da má-fé por parte do sujeito passivo, porque aqui estamos falando de direito público, estamos falando de tributo que atende às necessidades públicas, às necessidades coletivas, é um interesse de todos. Então, não é necessário. Aqui, a súmula 375 se refere a interesses privados, né? Regendo relações jurídicas de direito civil. Então, veja que na hipótese prevalece o CTN, que é uma lei especial, sobre o Código Civil, lei geral, aquele axioma romano que você já sabe, que a lei especial, o Código Tributário Nacional, derroga a lei geral, que é o Código Civil, e não se aplica a súmula 375 aos processos tributários, apenas aos processos, às demandas e processos civis. Então, veja, afirma o STJ, e essa jurisprudência já caiu em concurso, a diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira, fraude civil, afronta-se interesse privado, ao passo que na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas. Então, o STJ, como já afirmamos, ele afirma que o artigo 185 encerra uma presunção iure et de iure, ou seja, uma presunção absoluta. Escrito em dívida ativa, não há mais necessidade de fazer qualquer prova objetiva e que dispensa a intenção de fraude, ou seja, não é necessário provar a fraude por parte do devedor tributário. Então, portanto, a fraude de execução não depende da intenção de quem participou do negócio, né, bastando aí a inscrição em dívida ativa. Ademais, ressaltamos o entendimento que você já sabe que essa norma pode ser afastada pelo devedor ou pelo adquirente se ele demonstrar que tem bens suficientes para pagar sua dívida tributária. Veja que essa norma, segundo o STJ, o termo inicial como inscrição em dívida ativa só se aplica a partir da vigência da Lei Complementar 118. Então, só se aplica, não é, a partir de 9/6/2005, porque antes se aplica o regramento anterior. Então, a partir de 9/6/2005 é que se aplica a Lei Complementar 118 de 2005, que alterou o artigo 185 do CTN. Vejamos as seguintes questões de concurso. A presunção absoluta de fraude, no caso de alienação de bens ou rendas ou seu começo, por seu sujeito passivo, nasce desde a constituição definitiva do crédito tributário por meio da lavratura do auto de infração. Falso, é por meio da inscrição em dívida ativa. Por sua vez, a FCC, no concurso aí de procurador, também cobrou a seguinte questão. O termo inicial para a fraude à execução fiscal é a inscrição na dívida ativa. Perfeito, essa segunda questão está correta. A ESAF também cobrou o seguinte enunciado. A inscrição em dívida ativa presume fraudulenta alienação ou oneração de bens ou rendas por sujeito passivo, com débito tributário regularmente inscrito, verdadeiro também o terceiro enunciado. Então, veja, a partir de 9/6/2005, que é a vigência da Lei Complementar 118 de 2005, é que se presume fraudulenta a partir da inscrição em dívida ativa. E para concluir a aula de hoje, e para que você não caia em uma pegadinha, é o seguinte, a publicação da Lei Complementar 118 de 2005, ela foi em 9 de fevereiro de 2005. Só que teve um prazo de vacácio legis de 120 dias. Então veja que o termo inicial, como inscrição em dívida ativa, não é a partir da publicação da Lei Complementar 118, mas sim a partir da sua vigência. E a sua vigência é 9/6/2005. Um abraço.